Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao equilíbrio químico, vamos falar sobre equilíbrio químico iônico. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Espero que você goste dessa aula. Falando sobre o equilíbrio químico iônico, o equilíbrio químico iônico ele é estabelecido normalmente entre ácidos, bases e sais, que na presença de água sofrem ionização ou dissociação iônica. Então vejam bem, nós vamos ter que o equilíbrio químico iônico vai ser estabelecido quando se verifica a presença de íons. E aí esses íons eles vão ser encontrados quando, na presença de água, os ácidos, bases e sais sofrem ionização ou dissociação iônica. Ácidos, então, em solução aquosa, ionizam e liberam íons H+, de acordo com Arrhenius. Nós já vimos isso lá em funções inorgânicas. Então, essas substâncias que em solução aquosa produzem íons, elas podem ser chamadas de eletrólitos. Então, quando nós temos, por exemplo, HCl mais água, dando íon hidrônio, H3O+, mais o cloro, mais o cloreto, nós vamos ter que, se a gente for escrever o Kc, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração, para essa reação, nós vamos ter a concentração do produto sobre a concentração do reagente. Então, nós teríamos H3O+, vezes Cl-, dividido por H2O e HCl, certo? Produto sobre reagente. A constante de ionização dos ácidos, que vai ser chamada de Ka ou Ki, ela vai ter a mesma estrutura da constante de equilíbrio Kc, certo? Só que aqui nós vamos estar nos referindo aos ácidos, então nós vamos utilizar Ki, constante de ionização, ou Ka, constante de acidez. Então, por exemplo, considere o seguinte ácido genérico, HA mais H2O, dando H3O+, e A-. Como a água é o solvente da reação, a sua concentração praticamente não se altera. Então, por comodidade, nós escrevemos apenas HA, dando H+, mais A-. E aí, como que a gente escreveria o Ka? H+, vezes A- sobre HA, que é produto sobre reagente. Se a gente tiver, então, por exemplo, HCN se ionizando, dando H+, e CN-, nós vamos ter que o Ka vai ser H+ vezes Cn-, produto sobre reagente. Então, nós temos íons em equilíbrio. Então, a gente vai ter essas reações que formam íons, né, vai estar formando os íons em equilíbrio, certo? Então, os ácidos em solução aquosa eles vão liberar H+. No equilíbrio, as velocidades são iguais e as concentrações elas são constantes. Então, nós podemos ter tanto o HCN se quebrando e formando H+, e Cn-, quanto o H+ se ligando novamente ao Cn- e restituindo o HCN. Por isso, nós temos esse equilíbrio em uma reação reversível. O equilíbrio só ocorre em reações reversíveis, certo? A constante de equilíbrio, então, dos ácidos, ela vai ser chamada de Ki ou Ka, ok? Na constante de equilíbrio Kc, que nós vimos lá em equilíbrio molecular, nós vamos verificar se nós temos mais produto ou mais reagente. Na constante de acidez, a gente vai verificar se o ácido é forte ou fraco. Quanto maior o Ka, maior é a extensão da ionização, mais produto nós vamos ter e maior é a força ácida. O contrário também é verdade, quanto menor o Ka, menor é a extensão da ionização, mais reagente nós temos e menor é a força ácida. Então, quanto maior o Ka, maior é a quantidade de produto, menor é a quantidade de reagente. Aqui nós temos uma tabelinha com os valores de Ka, certo? De cada um dos ácidos, certo? E aí, se a constante ela é muito grande, significa que nós temos muitos íons, ok? E aí nós vemos aqui, ó, 10 elevado a 10, um ácido forte, ok? E assim sucessivamente com cada valor dos ácidos que nós temos aqui, das constantes de ionização dos ácidos.
O valor do Ka ele vai nos permitir determinar qual espécie química, no caso, moléculas ou íons predominam na solução. Então, quando o valor de Ka é alto, maior é a quantidade de íons. Quando o valor de Ka é baixo, maior é a quantidade de moléculas na solução. Ácidos que possuem mais de um hidrogênio ionizável, cada etapa da ionização vai possuir um valor de Ka referente ao H+ que se ioniza. Então, por exemplo, quando nós temos o ácido fosfórico H3PO4 se ionizando, e aí na primeira ionização nós vamos ter a liberação de um H+ e o H2PO4-. O Ka é 7,4 vezes 10 a menos 3. Na segunda ionização, nós temos que o mesmo H2PO4- vai ionizar e liberar mais um H+ e o HPO4-2-, outro valor de Ka. Na terceira ionização, que a gente tem a liberação de outro H+ e do PO4-3-, e outro valor de Ka. E aí a gente chega naquela reação clássica do ácido fosfórico H3PO4, dando 3H+, e PO4-3-. A gente representa o 3H+, mas cada H+ que se ioniza, ele vai fazer uma etapa, ele vai ter uma etapa de ionização que a gente chama. E como fica o Ka? O Ka vai ser Ka1 vezes Ka2 vezes o Ka3. Nesse caso, nós vamos ter 7,8 vezes 10 a menos 22, ok? O Ka ele vai depender somente da temperatura, assim como o Kc. A constante de basicidade, até então nós falamos da constante de acidez. Vamos falar da constante de basicidade, vai dizer o quanto uma base é forte ou fraca. Bases em solução aquosa ionizam, liberam o íon hidroxila, OH-, de acordo com Arrhenius. Considerando uma base genérica, BOH, nós podemos escrever o seguinte equilíbrio, B+ e OH-. E o Kb vai ficar da mesma forma que o Ka, ok? Aí nós temos então aqui três bases, NH4OH, 1,8 vezes 10 a menos 5, H3CNH2, 3,6 vezes 10 a menos 4, e NCH3, 6,2 vezes 10 a menos 5. E aí, então, quanto maior o Kb, mais forte é a base. Quanto menor o Kb, mais fraca é a base. Numa ordem crescente de força, nós vamos ter aqui a base 1, a base 3 e a base 2, por causa dos valores do Kb, ok? O Kb ele também depende somente da temperatura, assim como o Ka e o Kc. Escala logarítmica. pKa e pKb representam as constantes de acidez e basicidade na forma de logaritmo, como pKa vai ser menos log de Ka e pKb vai ser menos log de Kb. Quanto menor o pKa, maior o Ka, mais forte é o ácido. Quanto maior o pKa, menor o Ka, mais fraco é o ácido. Mesma coisa para o Kb. Quanto menor o pKb, maior o Kb, mais forte é a base. Quanto maior o pKb, menor o Kb e mais fraca é a base. Então, isso é muito importante para nós. Vejamos aqui, um ácido 1 com Ka 10 a menos 22, o pKa vai ser menos log de Ka, então menos log de 10 a menos 22. Vamos fazer o quê? Vamos pegar esse menos 22 e descer com ele, menos 22 log de 10. Log de 10 é 1, e menos vezes menos dá mais, então nós vamos ter o pKa igual a 22. Para o ácido 2, Ka 10 a menos 18, pKa menos log de 10 a menos 18, vamos descer com o menos 18, log de 10 é 1, e menos vezes menos, mais. pKa, então, igual a 18. Qual dos dois ácidos é mais forte? Ora, quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Entre os dois, qual o menor pKa? 18, ok? Grau de ionização vai ser a relação entre o número de moléculas ou mols ionizados e o número total de moléculas ou mols dissolvidos. O grau de ionização indica a porcentagem de moléculas que sofrem ionização durante a dissolução. Nós já vimos grau de ionização lá em funções inorgânicas também. Vai ser representado por alfa, moléculas ionizadas, dividido por moléculas dissolvidas. Se nós temos, por exemplo, então, CH3COOH, dando 5%. E aí a gente tem a ionização, H+ e CH3CO-.
De cada 100 moléculas do ácido, 5 sofrem ionização, no caso desse ácido, que é 5%. Quando é que o ácido vai ser forte? Quando o alfa for maior do que 50. Ácido moderado, alfa de 5 a 50. E o ácido fraco, menor do que 5%. Tanto o alfa como o Ki aumentam com a temperatura, ok? E aí, se nós temos o valor do alfa, do grau de ionização, e a gente quer descobrir o Ka ou o Kb, a gente pode utilizar a lei de diluição de Ostwald, que propõe uma forma simples e direta para calcular a constante de equilíbrio de uma ionização ou dissociação, desde que o equilíbrio envolva um monoácido ou uma monobase. O que é monoácido e monobase? Que contém um H+, e um OH-, ok? Um hidrogênio ionizável e uma hidroxila ionizável, presente em soluções diluídas. E aí nós vamos utilizar Ki ou Ka, certo? Vai ser igual a molaridade vezes alfa, vezes o grau de ionização elevado a 2, dividido por 1 menos alfa. No caso dos eletrólitos fracos, o que são os eletrólitos fracos? Aqueles que têm alfa menor do que 5%, nós vamos utilizar molaridade vezes alfa ao quadrado somente. Por quê? Porque se o valor de alfa for muito pequeno, ele vai tender a 1. Então, por exemplo, se eu tenho lá 1 menos alfa e o valor do grau de ionização for 0,04, a gente vai ter 0,96, que é bem próximo de 1. Então, a gente pode desconsiderar 1 menos alfa. Para os ácidos com grau de ionização menor do que 5%, ok? Então, um exemplo aqui. O ácido acetil salicílico é um ácido orgânico fraco e dissocia-se em solução aquosa de acordo com a equação. Numa solução aquosa de concentração inicial igual a 1 mol por litro, então nesse caso é o valor da molaridade, o ácido encontra-se 1,8% dissociado, é um ácido fraco. 1,8%, 0,018. De acordo com esses dados, a constante de dissociação vai ser, nós vamos utilizar molaridade vezes alfa ao quadrado, nós não colocamos 1 menos alfa, porque é menos do que 5% aqui, e aí nesse caso nós temos que a molaridade é 1, o alfa é 0,018 elevado ao quadrado, e aí vai dar pra gente o valor de 3,24 vezes 10 a menos 4, ok? Então, para essa aula era isso, eu espero que você tenha gostado. E na próxima aula, a gente continua com equilíbrio químico e iônico também, tá? Um abraço, fica com Deus e até a próxima!